Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica do dia. Nós vamos falar sobre um assunto também que é muito interessante. Vamos falar sobre transferência entre centros. Na verdade, o que eu vou mostrar para vocês é o que a gente precisa fazer no sistema para habilitar esse processo, tá? Estou partindo do princípio que o sistema ele já tem o processo de transferência. Geralmente o standard já vem com o processo de transferência. Porém, existem alguns pré-requisitos que nós precisamos levar em consideração e cumpri-los, né? Se a gente não cumprir esses pré-requisitos, o processo de transferência entre centros não funciona, ok? Também estou partindo do princípio que vocês sabem o que é um processo de transferência, conhecem seu funcionamento. Se vocês não conhecem, depois vou estar gravando uma outra aula aí mostrando para vocês o processo passo a passo do início ao fim, tá? Então, realmente, essa aula destina-se àquelas pessoas que conhecem o processo e estão tendo dificuldades de criá-lo, né, de executá-lo no ambiente, tá? É, Bom, então, antes de mais nada, aqui eu vou mostrar para vocês algumas configurações que são importantes, tá? Então, eu vou acessar a Customizing do SAP, né? Eu vou aqui em Administração de Materiais, na parte de Compras, Pedido. E aí nós vamos procurar o processo de transferência de estoque, né? Então tá aqui, definir pedido de transferência de estoque. E aí nós temos algumas configurações que nós precisamos levar em consideração, tá? Então é importante fazer essa checagem para ver se está tudo ok no sistema de vocês, tá? Então a primeira coisa que eu vou ver é isso aqui, definir dados de expedição para os centros. Então eu vou entrar aqui. Os centros que eu estou trabalhando é o 0100 e 0200, tá? O objetivo aqui é fazer hoje o quê? Uma transferência saindo do centro 0100 para o centro 0200. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas parametrizações. Bom, isso aqui é uma cópia que foi feita de uma outra planta, né? Então, eu tenho que colocar o que aqui? A minha organização de vendas, né? Não é 7000, no caso é a 0100, tá? Aqui eu estou falando do centro que está expedindo, tá? Ele está enviando a mercadoria para o centro receptor. Então a organização de vendas é a 0100, eu vou estar trabalhando com o canal de distribuição 10 e meu setor de atividade vai ser o 00, tá? Aqui, o que eu tenho que fazer? Aqui eu preciso indicar qual que é o código do cliente que se refere à planta, tá? Então, para não tomar muito tempo da gente, o que eu fiz? Eu já criei o meu cliente. Então, vou lá na transação XD03. O cliente que eu criei é justamente esse aqui. Vamos dar uma olhada nele. Notem o seguinte, aqui está a empresa, aqui está a organização de vendas, né? Quem está vendendo para esse cliente é o 0100, certo? Canal de distribuição 10 e setor de atividade 00. Ou seja, 10, 00. Eu preciso manter a mesma linguagem, senão não vai funcionar, ok? Então está aqui cadastrado o meu cliente, tá? Dados gerais, coloquei o endereço, dados de controle, coloquei o CNPJ, inscrição estadual. Quem não tiver dados de CNPJ, inscrição estadual, pode entrar nesse site aqui, ó, dealer.com e gerar, ok? CNPJ, CPF, inscrição estadual, então eu peguei daqui. Que mais que eu coloquei? Bom, basicamente esse aqui é o cadastro, área de vendas. Tá. Na área de expedição aqui, o que eu coloquei? Coloquei a prioridade de remessa normal, com a sua expedição standard. E aí eu coloquei que o meu centro fornecedor é o 0100, ok? Estou fazendo um teste colocando o centro fornecedor 0100, porém, depois é importante vocês fazerem testes sem colocar o centro fornecedor, tá? Porque imagine o seguinte, você tem uma planta receptora e você pode ter 10 fornecedoras. Então, como é que eu vou fazer? Para cada organização de vendas, que são as fornecedoras, eu vou colocar o mesmo centro fornecedor? Pode ser. E se eu deixar vazio, será que funciona? Então é uma pergunta que eu vou deixar vocês responderem, ok? Bom, então tá aqui, eu vou pegar esse código aqui e vou colar nessa parametrização aqui, ok? Vou salvar, e aí o sistema ele vai querer gerar uma request, vou criar uma nova aqui para o nosso processo. Esse aqui é um processo combinado de MMSD, então processo transferência
entre centros. Uma coisa importante. Vocês viram que eu cadastrei o meu cliente, né? E aí eu estou gravando ele com esse código final 5, né? Sugestão. Como eu estou no ambiente de desenvolvimento, na verdade é um sandbox, né? Mas eu consigo utilizar esse código aqui nesse mesmo ambiente e fazer todo o teste e vai funcionar. A sugestão que eu dou para vocês é o seguinte: quando vocês forem cadastrar um cliente, procurem utilizar um grupo de contas com numeração externa. Por quê? Essa numeração externa permite que vocês coloquem um texto, tá? Então, por exemplo, CLI, ou então centro 00001, né? Dessa forma você consegue lá no MSQ, no ambiente de teste, né? No ambiente de homologação, consegue cadastrar esse cliente com o mesmo código. Em produção também. Se não for feito dessa maneira, o que vai acontecer? Você vai ter que ir lá no ambiente de teste, cadastrar o fornecedor, o cliente, o fornecedor, porque nós vamos ter que cadastrar a planta como fornecedor também. E aí, muito provavelmente não vai ser o mesmo número, né? Não vai ser o mesmo number range. E aí você vai ter problema, né? Então você vai ter que abrir o ambiente e colocar um novo código lá. Significa o seguinte: no ambiente de desenvolvimento você vai ter um código, no ambiente de teste você vai ter outro código, e no produtivo você vai ter outro código. Então, para evitar esse problema e não ter que abrir o ambiente, usem um grupo de contas de cadastro de cliente e fornecedor com numeração externa, ok? Então fica aqui a dica. Então tá feito, tá salvo aqui, né? Então eu tô falando, deixa eu ver se eu não tô fazendo besteira. Sim, não, tô fazendo besteira sim. Eu vou apagar isso aqui. É um campo obrigatório isso aqui ou não? Não é obrigatório. O que acontece? Eu tenho que falar qual que é o código do cliente. O cliente quem que é? É a planta 0200. Então desculpem, eu fiz a parametrização errada. Na verdade é aqui que eu tenho que fazer isso. Tá? Então vamos lá. Então vamos ver se eu estou fazendo besteira. Eu estou falando o seguinte, que o meu centro 0200, ele recebe esse código aqui. Ok? Então, 0200 com 0200. Como eu não vou receber nada na planta 0100, então eu não vou configurar 0100 nesse momento, tá? Como que eu checo se essa parametrização está correta? Dessa forma que eu fiz agora, ou então eu posso entrar na EC16, na tabela T001W, e aí eu posso analisar os centros que vou estar trabalhando, o 0100 e o 0200. Então tá aqui, ó. Eu estou falando que o meu centro 0200 ele está amarrado ao cliente final 5, tá? E o meu centro industrial aqui, no 0100, ele não tem nada agora, nem cliente como fornecedor. Então, a próxima etapa agora é a gente amarrar o fornecedor ao centro, tá? Como que a gente faz isso? Transação XK. Eu vou alterar, porque eu já criei o fornecedor também, para não tomar muito tempo da gente. Final aqui 90. Ele é um fornecedor da planta 0200, certo? Os dados que eu preciso estão na área de compras. Então tá aqui. Será que eu digitei errado? Digitei errado. Esse não é o código do fornecedor. O código do fornecedor é 100.288. Então tá aqui. Então vamos lá para dados de compra. Já estamos. Na verdade, ampliações. Dados de organização de compras. Que beleza. Faz tempo que eu não faço isso. Então tô perdidinho. Suplementos. Não. Dados adicionais de compra. É aqui. Então o que eu vou falar para o sistema? Aqui o meu fornecedor 100.288 é na verdade o centro 0100. Ok? Vou marcar esses dois campos aqui. Vou salvar. Se a gente for lá na tabela T001W,
e analisar de novo o centro 0100 e 0200, a gente vai ver que agora eu tenho um código de fornecedor amarrado ao centro e um código de cliente amarrado ao centro receptor, tá? Então, vamos dizer que esse é o nosso primeiro pré-requisito, o segundo, né? Pré-requisito. O primeiro foi essa parametrização aqui, que ainda estou em dúvida se está 100% correta, né? A minha dúvida é o seguinte, isso aqui tem que ser a organização de vendas 0100 ou 0200. Eu vou deixar assim, a gente vai tentar fazer, se estiver errado eu volto aqui e altero, tá? Faz tempo que eu não mexo com isso aqui, então dúvidas surgem no meio do caminho. Então a primeira etapa foi feita, vamos para a segunda aqui. Ah tá, regra de verificação. Eu não vou estar trabalhando com nenhuma regra de verificação, tá? Então eu não vou criar e nem vou determinar uma regra de verificação. Eu vou estar trabalhando sem regra de verificação. Mas vocês podem estar brincando com regras de verificação para entender o que é e como que funciona, tá? Aqui está a regra. Né? Aqui você faz a determinação dela. Né? Então, tem várias combinações aqui, possíveis e imaginárias. Tá? É só para vocês entenderem. Tem regra que você marca esses campos aqui e o sistema começa a considerar, né? O que deve ser considerado ou não na sua verificação para o seu processo de transferência entre plantas. Eu não vou entrar nesse detalhe para não ficar muito complexo. Eu vou fazer sem regra de verificação. Vocês vão ver que vai funcionar sem eu estar utilizando a regra, ok? O que mais? Aqui, depois, se vocês forem trabalhar com regra de verificação, é necessário cumprir essa etapa aqui. Atribuir o tipo de remessa à regra de verificação, tá? Então, só para vocês saberem, a gente está trabalhando aqui com a regra, com o tipo de remessa standard, tá? Que é a TFDT. Então tá aqui, ó. Então aqui que acontece, né? Aqui eu tenho o que eu queria, ó. Aliás, eu deveria realmente checar essa parametrização. O tipo de pedido, o tipo de documento de compras que a gente vai estar utilizando é o Standard UB. É o tipo de pedido que faz o processo de transferência entre plantas, ok? Então o que eu estou colocando aqui? Quer dizer, já estava no sistema, né? Que foi feito com cópia. O centro fornecedor é o 0100, está aqui o nome do centro fornecedor, o tipo de remessa que a gente vai utilizar e a regra de verificação. No caso está vazia, né? Por isso que vai funcionar, eu vou estar trabalhando sem nenhuma, né? E o mesmo para o 00200 aqui, tá? Então, observem se existe essa parametrização, se não tiver, também corre o risco de não funcionar, tá? Com ou sem regra de verificação, ok? Então, apenas mostrando para vocês a parametrização. O que mais? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é importante também. Vamos dar uma olhada aqui no centro do modelo, que é o 7000. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu tenho que falar para o sistema o seguinte, qual é o tipo de documento que a gente vai estar utilizando entre as plantas, tá? Então no caso aqui, CF é o centro fornecedor, tá? E eu estou entendendo que CN aqui é o centro receptor, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma coisa para o 0100 aqui. Ó, tá aqui. Eu vou criar uma nova entrada que é a seguinte. 0100 para 0200 UB. Ok? Se um dia eu precisar fazer com que a 0200 transfira para 0100, então também está aqui. Ok? Agora 0100 para 0100 para mim não faz muito sentido. Não existe transferência, esse tipo de transferência que emite nota fiscal da mesma planta para a mesma planta. Então, vou deixar assim, vou salvar, vou usar a mesma request. Tá? E aí eu vou remover 0100 para 7000, isso nunca vai acontecer. E 0200 para 7000, isso também nunca vai acontecer. Ok? O que mais? Acho que basicamente é isso, tá? O que eu queria fazer? Na verdade eu queria simular o erro, né? Tem um erro que o sistema costuma dar, que talvez vocês estejam enfrentando. Então,
Deixa eu remover o 0,100 para o 0,200. O 0,100 está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara daqui. Vamos tentar criar um pedido de transferência entre centros, ok? Criando um pedido. Tentando, pelo menos, né? Mas... vamos abrir outra janela. Transação E621N. Aqui eu vou mudar para o pedido de transferência entre estoque. Meu centro fornecedor vai ser o 0100 e meu centro receptor vai ser o 0200. Então aqui é 0200, grupo de comprador qualquer um. Material que eu criei para a gente estar trabalhando é esse aqui. Tá? Depois eu dou uma olhadinha nele para vocês darem uma olhada no que foi feito. Não sei se ele está ampliado para o centro 0200. Se não tiver, eu vou ter que ampliar agora. Não está atualizado. Perfeito. Então vamos ampliá-lo para o 0200. Então é o material 90, final 90. Vamos selecionar aqui as visões de MRP, porque depois nós vamos brincar com MRP também. Bom, eu vou ampliá-lo para o 0200. Depósito lá para você dar uma olhadinha. 0200. Qual que é o depósito de matéria-prima no 0200? Tem bastante planta. Na verdade eu não tenho, então eu vou jogar o produto acabado mesmo. Né? Quando eu criei essa planta, eu não imaginava que ia ter matéria-prima lá, mas tudo bem, é só um exemplo. Então ele vai sair do 001 para o 0003, a organização de vendas aqui é 0100, vai para 0200, o canal de distribuição aqui é 10, aqui é 10. E aí eu vou dar, estamos trabalhando com o setor de atividade 00, tá? E aí eu vou dar Enter, uma coisa importante aqui, que é o centro de lucro. CMRP, aqui. Centro de lucro aqui, ele é da planta 100, nós vamos mudar para a planta 0200. Preço. Então, material foi ampliado, vou salvar. E agora é bem possível que no meu pedido de transferência seja possível fazer a atualização. Vamos lá de novo. Transação E621N, vou mudar para pedido de transferência entre estoque. Aqui vai ser 000. Assim, a gente está descobrindo junto, tá, pessoal? Eu não fiz nenhum teste antes de fazer a gravação, então, na verdade, o objetivo é explorar junto com vocês, tá? Aqui, esse erro aqui, que eu queria mostrar para vocês. Não foi possível determinar dados de expedição para o material, tá? Muita gente conversa comigo, fala comigo a respeito desse erro, né? E esse é um dos motivos de eu estar gravando essa videoaula aqui para vocês, essa dica do dia. Justamente para tentar orientar vocês o que vocês precisam checar para que funcione, tá? Se vocês lerem um erro, a mensagem de erro, tem bastante possibilidade aqui, tá? O nome do cliente não existe, o registro de comércio material não existe, foi marcado por eliminação, horizonte de saída de estoque, faltam entradas para a organização de venda, canal de distribuição e o setor de atividade, e assim vai, tá? Então era esse erro. Eu queria realmente que desse esse erro para a gente começar a trabalhar nos pré-requisitos, tá? Eu vou voltar aqui com o meu código de cliente. E aí agora realmente é tentativa e erro, tá? Eu não sei se eu preciso criar tudo de novo. Vamos lá, tentar de novo. Então 0100, o material está aqui. Vou colocar uma peça só, vai para o 0200. E vou cruzar os dedinhos. E vai lá. Funcionou. Pessoal, não trouxe aquele erro, tá?
o sistema trouxe o tipo de remessa que eu falei para vocês, a TFDT, trouxe o local de expedição aqui a 0100, trouxe a prioridade de remessa, condições de expedição, né? Em algum lugar eu mostrei isso para vocês, mas já não lembro aonde. Que mais? Grupo de carregamento. Então eu tenho coisa aqui que vem do meu cadastro de material, eu tenho dados que vêm do meu cadastro de cliente. Então notem que existe o casamento de várias informações, né? O agrupamento aqui é permitido, o agrupamento de ordens, né? Data da remessa, organização de vendas, canal de distribuição. Isso aqui é vital, tá? Se o material não tiver cadastrado no setor de atividade, será que ele traz aqui? Não sei. Então, façam um teste. Tentem com o material que não está cadastrado. Aliás, eu vou fazer o teste agora. Esse teste eu vou fazer. O que mais? Ou seja, esse aqui é o início do processo de transferência entre plantas, tá? Bom, na verdade, essa sessão aqui eu queria fazer uma gravação de 20 minutos. Já estou passando os 20 minutos. Eu não vou seguir em frente, tá? Eu só queria mostrar para vocês que o que é necessário fazer para o sistema determinar essa aba aqui, expedição. Se determinou a aba de expedição, significa o seguinte: o sistema está praticamente pronto para efetuarmos o processo de transferência entre plantas, ok? Vou mudar aqui para 10 peças. Eu vou salvar esse pedido. Depois eu vou fazer uma outra gravação fazendo parte a parte, mostrando passo a passo, desculpa, como que funciona o processo de transferência entre plantas, tá? Nossa, está um pouco lento para gravar. Antes de encerrar, eu queria tentar utilizar um material que foi cadastrado em outro setor de atividade e ver o que acontece, tá? Se o sistema vai trazer ou não. Por que essa preocupação? Porque, bom, tá aqui o meu código de pedido. Essa preocupação ela se dá por causa dessa parametrização aqui, pessoal. Pelo que eu entendo, o centro aqui ele é chave, né? Estou falando do centro 0200. O sistema não vai me permitir eu criar outra entrada aqui como 0200 e ele não vai me permitir eu estar trabalhando com outro setor de atividade, tá? O que pode ser feito um teste, por que eu estou falando isso? Porque imagine que vocês trabalhem com vários setores de atividade. É possível. E aí como é que faz? Né? Eu não consigo transferir alguns materiais que não têm o setor de atividade? Então o que pode talvez ser feito é eliminar aqui o setor de atividades e testar e ver se funciona assim o setor de atividade, tá? Eu vou tentar criar um novo pedido de transferência entre plantas e aí eu vou pegar um material que eu tenho certeza que o setor de atividade é diferente do que a gente utilizou aqui. Esse material aqui, tá, 0200, 0100. Esse material eu acho que ele não está ampliado. Vamos lá na transação MM60. Vamos dar uma olhada quais são os materiais que eu tenho na planta 0200. Eu tenho esse 25 e o 90, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse material final 25. Deixa eu ver qual é o setor de atividade dele. Seriam dados básicos. Tá como 07, tá? Então toda a nossa parametrização está como 00. Então teoricamente esse material não deveria funcionar. Então é o último teste, vamos lá. Transação ME21N. Vai ser um tipo de pedido de transferência entre estoque. Centro fornecedor é 0100 para o 0200, grupo de comprador qualquer um. Vai receber no 0200 e o material é esse aqui, final 25. Vamos colocar aqui 10 peças. E aí eu não sei, vamos ver o que vai acontecer. Ele determinou, tá? Bom, então apesar do material... Então o problema não está no material, tá? Então a dúvida foi sanada. O meu material, não importa o setor de atividade do meu material, o sistema ele vai determinar os dados de expedição. Porém, então o que tem que tomar cuidado? No cadastro do cliente, o cliente tem que estar ampliado para o mesmo setor de atividade que você determinar aqui, ok? Bom, é isso, pessoal. Na verdade, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Assim, não sou um exímio especialista nessa área aqui, né? Ainda mais na parte de SD. Mas é importante que o consultor de MM conheça aí as parametrizações tanto de MM quanto SD, pelo menos o mínimo necessário para
fazer o processo funcionar. Bom, fica a dica. O que vocês devem fazer agora é tentar trabalhar com regras de verificação, tá? Por que que eu falo isso? Porque é importante. O meu material, se eu não me engano, ele não tem regra de verificação nenhuma. Caramba, tá em depósito nenhum aqui. Bom, é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E é isso aí.